Se você já pensou em desistir com os obstáculos que aparecem na sua vida, eu também já. Então fique comigo até o final do vídeo e confira um pouquinho da minha história. Então, gente, eu recebo várias mensagens no meu direct com pessoas perguntando sobre a minha história, me pedindo conselho de como vencer na vida, de como não desistir. E hoje eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho da minha trajetória. Então, para quem não sabe, eu nasci em São José do Vale do Rio Preto. Lá eu morei com os meus pais e tive a minha vida, a minha criação de infância até adolescência. E aí, quando eu fiz 9 anos, os meus pais se separaram e eu comecei a tentar ajudar um pouco a minha mãe em casa. E aí eu fazia unha, né, das vizinhas ali, da minha mãe. Eu comecei a fazer a unha da minha mãe numa vila que a gente morava quando meus pais se separaram. E aí uma vizinha passava e perguntava: ah, você não faz a minha também não? Ah, você não faz a minha também não? Isso eu devia ter por volta de uns 11 anos já. E ali eu comecei a trabalhar como manicure. Mas eu sempre gostei de cuidar das minhas amigas. Quem é minha amiga aí vai ver esse vídeo sabe. Eu sempre gostei de brincar com as minhas amigas, de fazer florzinha na unha, escovar o cabelo. E eu gostava de ver o sorriso das pessoas e sentir aquela sensação de prazer quando a cliente, né, a pessoa ficava satisfeita com o serviço, com o trabalho que eu fazia. Só que eu fazia isso por hobby, fazia porque achava legal, para ganhar um trocado, para ajudar minha mãe em casa, mas eu não imaginava que isso ia ser a profissão da minha vida, cuidar de mulheres e empoderar mulheres, né? E aí o tempo foi passando, eu tive alguns problemas familiares, né? Tive uma criação um pouco conturbada e decidi vir morar com a minha avó em Petrópolis com 16 anos. A única coisa que eu sabia fazer era unha e eu sempre gostei de ser uma pessoa muito independente, nunca gostei de depender de ficar pedindo dinheiro à minha mãe para comprar isso ou aquilo. E aí eu decidi com 16 anos vir morar em Petrópolis com a minha avó paterna. E aí quando eu vim morar em Petrópolis, eu falei com a minha avó: vó, eu quero começar a trabalhar. E aí minha avó falou: minha filha, mas você não vai conseguir. Aqui em Petrópolis é uma cidade maior, não é como São José, que é uma cidade de 22 mil habitantes, uma cidade pequena. Eu falei: vó, não me importa, eu vou correr atrás, vou bater de porta em porta, de salão em salão e alguém vai me dar a oportunidade. Eu lembro até hoje que eu comprei currículo de papelaria mesmo e fui distribuindo de salão em salão até que uma pessoa abriu as portas para mim e me deu a oportunidade de começar a fazer unha. E ali eu fiquei um tempo, né, até terminar o meu 2º grau. E assim, nessa hora tem uma fase da minha vida que nem muitas pessoas sabem disso e eu queria confessar aqui pra vocês. Confessar não, contar pra vocês, né? Aos meus 18 anos, eu me abstive da minha profissão. Eu conheci uma instituição religiosa que tinha um trabalho que ajudava a recuperar drogados, viciados, e eles faziam um trabalho evangelístico nas favelas e nos presídios do Rio de Janeiro. E eu me encantei pelo trabalho, por isso, e coloquei na minha cabeça que eu queria fazer parte dessa instituição. E aí, com 18 anos, né, de manicure que eu estava trabalhando, eu larguei toda a minha vida aqui em Petrópolis e fui trabalhar e morar nessa instituição, onde eu fiquei quase 4 anos da minha vida. Eu tenho certeza que lá foi uma fase de muito aprendizado, onde eu pude aprender a olhar para o próximo, a não ser egoísta. Eu morava nessa instituição e dividia um quarto com 30 mulheres. Então, assim, era igual para todo mundo, comia o que tinha na instituição e foi uma fase, assim, de amadurecimento e crescimento para minha vida. E eu sou grata por ter passado por todo esse trajeto. E aí, com meus 21 anos, quase 22, no finalzinho de 2012, eu voltei para Petrópolis. E aí, quando eu voltei para Petrópolis, eu falei: e agora? O que eu vou fazer para trabalhar? A única coisa que eu sabia fazer era a unha. Eu já estava com quase 22 anos, fiquei quase 4 anos lá. E quando eu voltei, eu não conhecia mais ninguém. Eu fiquei muito dedicada lá
e as minhas amigas se dispersaram, né? 4 anos é bastante tempo. E aí voltei para Petrópolis e a dona do salão que eu trabalhava fazendo unha em Petrópolis, ela me convidou para poder trabalhar na recepção do salão dela. Eu falei que eu não queria mais trabalhar com essa coisa da beleza, trabalhar atuando ali em si, né, fazendo unha e tal. Ela falou, cara, então, já que você está fazendo administração, eu comecei a cursar a faculdade, já que você está fazendo administração, vem trabalhar na recepção do meu salão, preciso de uma pessoa de confiança e tudo, e eu confio em você. E eu fui. Chegando lá, passando mais ou menos 2 meses, trabalhava uma designer de sobrancelha e essa designer saiu de lá. E aí ela me chamou, ela falou, Carol, por que você não faz o curso de sobrancelha? Aí eu falei, cara, eu falei com você que eu não queria trabalhar mais com isso, atuando ali na área em si, que eu queria realmente a parte administrativa e que eu ia investir nisso para minha vida. Aí ela falou, poxa, mas você leva super jeito, você fazia unha tão bem e tal, por que você não tenta? Eu falei, tá bom então, eu vou tentar. E aí foi ela que viu até o curso para mim na época e tudo, e eu tava bem resistente concernente a isso. E aí eu fiz o meu curso de design de sobrancelha no final de 2012 e ela me fez uma proposta, ela falou, Carol, você continua na recepção e vai fazendo a sobrancelha aos poucos. Mas mesmo assim, aquilo ali não estava no meu coração como objetivo de vida. E eu fiz o curso falando para a professora, olha, eu não vou trabalhar com isso, eu tô aqui para ajudar a minha patroa, ela me pediu e tal, para ajudá-la no salão, mas eu não vou trabalhar. E ali a professora já tinha descoberto o meu talento. Ela falou, Carol, mas você é tão talentosa, é um desperdício você não trabalhar com isso. Aí eu falei, não, mas eu não quero, eu tô focada em outras coisas e tal. E aí fiquei trabalhando no salão um tempo, com em média mais ou menos 2, 3 meses, a minha agenda começou a encher e a minha patroa chegou para mim e perguntou, Carol, você vai ter que escolher agora, ou você fica no salão fazendo a sobrancelha ou você fica na recepção, porque os dois, a recepção tá ficando muito abandonada. Eu falei, não, então eu quero fazer a sobrancelha. Na época eu estava estudando, eu precisava de tempo para me dedicar. E aí era o meu sonho trabalhar em banco. E nesse meio período foi onde eu conheci o meu esposo e ele me fez uma indicação para trabalhar no banco, onde eu teria que fazer uma prova. E eu engatei nisso, engrenei. Falei, cara, é minha chance, vou sair da área de salão, vou ir para a área administrativa, fazer aquilo que eu quero, que eu gosto. Fiz a prova, passei, falei para todas as minhas clientes, olha, agora eu vou trabalhar em um banco e não vou mais fazer sobrancelha. Todo mundo ficou muito triste, falando, poxa, Carol, agora que você tinha acertado a minha sobrancelha, como que eu vou fazer? Eu falei, poxa, eu vou tentar, eu vou arriscar. Se não for para ser, eu volto. E pois bem, passaram-se em média 6 meses e eu não me identificava com aquele trabalho. Entrava e saía de lá meio triste, cabisbaixa, não conseguia me enturmar com o pessoal, não conseguia cumprir o objetivo realmente ali do trabalho e eu comecei a repensar, e agora, o que eu vou fazer? Né? Eu só sabia fazer unha e sobrancelha, que eu já tinha feito curso. Aí o meu esposo falou, cara, por que você não volta a fazer sobrancelha? Vários clientes te abordam na rua, te chamam e tal, e pedem para você fazer. Eu falei, tá bom, então eu vou voltar a fazer, mas aí eu não vou mais trabalhar no salão. Me deu um insight e eu falei, eu vou abrir uma sala para mim. Nessa fase foi muito difícil, a gente já tinha casado, eu lembro de situações que a gente passou grandes apertos e eu lembro de situações que meu marido ele vinha trabalhar a pé para eu poder vir de ônibus de tão apertado que a gente não tinha dinheiro para nada. Porque no banco onde eu trabalhei eu ganhava só comissão, estava muito difícil de fazer as vendas e só ele trabalhando, a gente recém-casado, mantendo isso tudo. E eu falei, cara, como que eu vou abrir uma sala? Eu não tenho dinheiro nem para pagar um aluguel. Mas eu sempre tive uma coisa na minha vida, coragem, e nunca tive vergonha, eu sempre fui ousada. E aí eu fui, conversei com o dono da sala, expliquei a situação, falei que se eu poderia pagar o aluguel para ele no final do mês, ao invés de no início do mês. E ele permitiu, e eu liguei para o meu pai, pedi ajuda a alguns familiares com cartão de crédito, comprei a minha cadeira, comprei uma simples prateleira de vidro e um espelho e um puff para minha cliente sentar. E ali eu orei e falei, Senhor, a situação, o local não era muito agradável, porque era o sótão, né, de um ambiente. Então o teto ele não era reto, ele era
meio assim, ele era reto até a metade, depois ele inclinava. Eu lembro que os clientes andavam meio assim com medo de bater a cabeça no teto, mas foi ali que eu comecei. E eu falei: Senhor, ainda que o ambiente não seja favorável, mas traga as pessoas aqui por conta do meu trabalho e me ajuda, né? Pedir ajuda a Deus. E ali eu fiquei por 9 meses trabalhando, correndo atrás de clientes. Eu me lembro que tinha dias, é difícil falar isso sem chorar, mas eu me lembro que tinha dias que eu ligava para o meu esposo e falava: amor, hoje eu não tenho nenhuma cliente, só tenho cliente 5 horas da tarde. E ele falava: vai para a rua dar cartão, vai de loja em loja, vai nos restaurantes e divulga o teu trabalho. Eu tinha feito um cartãozinho de visita para mim. E assim eu fazia parceria lá no local que eu trabalhava, corria atrás. E eu sempre tive questão de horário. Tipo, eu não tenho cliente, só tenho cliente à tarde, mas 9 horas da manhã eu tô lá, sabe? Então eu sempre fui disposta. Eu falava: eu tô aqui, agora manda cliente, Deus. Sempre fui dessa forma. E ali fiquei por 9 meses, a clientela começou a aumentar, eu comecei a divulgar, correr atrás de parcerias. E aí foi crescendo, né? As coisas foram se estabilizando, até que eu voltei aqui para um ponto da 16 de março, onde eu já atuava, consegui melhorar minha sala, comecei a investir mais em cursos, e isso já era mais ou menos no ano de 2015, né? Onde eu fui para essa sala um pouco melhor. Eu inaugurei em 2014 a minha primeira salinha, em 2015 eu estava na outra sala. E aí comecei a decolar, começou a vir muitas clientes, comecei a divulgar, muita indicação. Eu falei: bacana. Veio a micropigmentação. Eu falei: cara, vou investir em micropigmentação, né? Em 2015 estava começando essa onda gigante de micropigmentação. E aí eu comecei a investir na micropigmentação. Eu ainda não estava bem ganhando dinheiro, né? Fiz o investimento mesmo sem poder. E aí, quando eu achei: nossa, agora eu vou trabalhar e vou trazer de volta esse investimento, o que aconteceu? Descobri que eu estava grávida. E eu falei: nossa, cara, agora já era, agora eu vou fechar, porque como que eu vou manter uma gravidez com um negócio recém-começado, recém-aberto, e licença maternidade, toda aquela questão. E aí eu fui fazendo o meu planejamento, arrumando estratégias para que eu conseguisse manter ainda o meu ambiente de trabalho junto com a gravidez. E assim eu fiz, planejei, passei a gestação toda atendendo, voltei a trabalhar. Minha filha tinha 2 meses, ela ficava num bercinho. Muitas clientes lembram que eu levava aquele bercinho camp, deixava lá. Eu tenho a minha agenda até hoje, eu nunca vou jogar fora. E eu deixava bloqueados os horários lá pro mamar, que eu tinha que amamentar, né, a ela. E ela cresceu comigo no meu ambiente de trabalho até que ela pudesse ir para a creche e eu continuar a carreira. E aí, depois disso tudo, eu fui vendo que estava vindo muita cliente, o negócio estava expandindo, mesmo com as dificuldades, né? Porque vocês imaginam que não era fácil essa situação de levar a criança, essa coisa toda, quem é mãe sabe. E aí eu decidi a montar uma equipe de trabalho, né? Eu estava mandando muita cliente embora e eu falei: cara, vou montar uma equipe de trabalho. E aí comecei em 2017 a montar a minha equipe do Instituto Carol Rosa. Ali onde eu tive 11 pessoas trabalhando comigo na parte de gestão, administração e no oferecimento dos serviços. Foi uma fase muito bacana o Instituto Carol Rosa. Fiquei quase 3 anos aí com o Instituto Carol Rosa. Sou grata a todas as pessoas que passaram por lá, que ofereceram seus serviços, a todas as clientes também, que sempre deram voto de confiança nos profissionais que eu indicava também para estarem lá. E aí o tempo foi passando e eu fui sentindo a necessidade de me especializar, né? E aí eu decidi cursar biomedicina para que eu pudesse fazer procedimentos evasivos, né? Com mais eficácia e adicionar, agregar junto ao trabalho já de micropigmentação que eu fazia e tudo mais. E aí, quando foi no ano de 2019, eu comecei a fazer a faculdade. E aí, assim, começou a pesar um pouco fazer toda a gestão do negócio, efetuar o trabalho também e também fazer a faculdade, né? Então,
eu comecei a repensar sobre a questão de ter equipe, etc. Fiquei um ano amadurecendo essa ideia e agora, no ano de 2020, eu decidi voltar para uma carreira solo, né? Seguir aqui com a minha clínica de estética, onde a gente inaugurou agora aqui dia 17 de outubro. Foi um espaço totalmente pensado e arquitetado, né, de uma forma personalizada para todas as minhas clientes. Quem me conhece sabe que eu sempre gosto de mimar minhas clientes, tratar com um amor e um carinho. Tudo que eu puder fazer de melhor eu faço, porque realmente eu tenho uma paixão muito grande por tudo aquilo que eu faço. E eu decidi, né, dar esse passo na minha vida. Não foi fácil, porque a gente já tinha uma convivência de 3 anos mais ou menos com as pessoas da minha equipe. A gente acaba virando uma família, né? A gente participa do crescimento, das dificuldades do outro, mas foi um assunto que eu amadureci em média 1 ano e hoje tomei essa decisão. Estou aqui na Clínica de Estética Carol Rosa, sou grata, sou muito feliz por ter chegado até aqui e eu acredito que tem muito mais coisa para acontecer, muitas coisas ainda virão na minha vida, muitas coisas bacanas, muitos mais serviços poderei oferecer para as minhas clientes e é isso.